Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Iniciamos agora o programa Espiritismo em Ação. Iremos conversar sobre um defeito moral e uma virtude que se opõe a ele. Virtude esta imprescindível para a evolução do espírito. O tema de hoje é o egoísmo e a caridade. E para conversar conosco, convidamos Anderson Máximo, presidente da Casa da Fraternidade Irmã Sheila, em Trindade, Goiás. Seja bem-vindo, Anderson. Eu que agradeço, Larissa. Cumprimento a todos os telespectadores do programa Espiritismo em Ação. É uma alegria poder estar aqui. Anderson, segundo o ensino dos espíritos, o egoísmo e o orgulho são as causas de todas as nossas imperfeições. Nesse sentido, o que é o egoísmo? O egoísmo, como você já disse, é uma grande chaga moral que atinge todos nós, seres encarnados, seres humanos, e consiste basicamente, é uma palavra de origem latina, ego mais ismo, mais imo, Significa eu pensar apenas em mim mesmo, cultuar apenas as paixões próprias, pessoais, eu me preocupar apenas com os meus interesses e não compartilhar da verdadeira vivência comum, coletiva, que é a nossa família universal. Em resumo, egoísmo, eu pensar somente em mim, em si próprio. Qual é a diferença entre o egoísmo e o amor a si mesmo? Porque Jesus fala amar ao próximo como a si mesmo, não seria possível que Jesus estivesse recomendando um egoísmo. O amor a si mesmo é necessário. Então, qual é a diferença entre esses dois sentimentos? O nosso maior modelo chama-se Jesus. Ele inaugurou a lei do amor, esse amor incondicional, deixou para todos nós o maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, esse mandamento ele tem uma amplitude extremamente importante, reflexiva, que é, nós temos um Pai amoroso, fraterno, que cuida de todos os seus filhos, que é Deus Pai Todo-Poderoso. Então, nós devemos amar esse Pai como um filho deve amar os seus pais seus pais filiais. E amar ao próximo como a nós mesmos. Essa noção de amor é uma noção que ela extrapola os limites do próprio eu. Então nós temos que, primeiro, nos amar significa o quê? Me conhecer, entender que temos imperfeições morais e que devemos, dentro dessa imperfeição moral, desse processo evolutivo, nos reconstruir. E impondo esses limites morais, que o espírito está em completo processo de evolução. E o egoísmo, ele é um grande empecilho para esse crescimento. Limita. Nos limita bastante. Então, quando nós conseguimos quebrar esse elo do egoísmo, nós iniciamos esse processo do amar a si próprio. O amar a si próprio não é apenas eu olhar e cultivar o amor pessoal pelo corpo, muito pelo contrário. Eu ter a ideia de respeito a esse corpo físico, que é um domicílio provisório que Deus nos empresta, que deveremos cumprir e responder pelos atos que fazemos com esse corpo físico, e tomara que façamos só o bem com ele, e respeitar o nosso corpo físico e utilizar como evolução espiritual durante a nossa encarnação. Será possível que um dia nós consigamos extirpar o egoísmo de nossas vidas? Existe algum mal, algum defeito desses que você citou que seja eterno? Nós somos espíritos, estamos mergulhados na carne provisoriamente. Essa carne chamada corpo físico, é como se nós pudéssemos comparar a uma escola. A Terra é a grande escola da nossa alma. E como alunos que somos, se chegarmos estudiosos, compreendermos as boas lições, chegaremos ao final do ano com aprovação. Mas se infelizmente não compreendermos as lições, teremos que repetir o ano. Assim funciona com a nossa caminhada terrena. Nós temos todas as condições de evolução, de melhora. Esse é o nosso objetivo, é a nossa fatalidade, chegarmos ao termo da nossa jornada com alguns degraus da nossa evolução moral. Então, a nossa evolução, ela se divide em duas asas. A asa da matéria, e essa asa ela apenas tem a importância de trazer para todos nós o conhecimento, conhecimento intelectual, a condição de subsistência, porque senão nós também seríamos um peso para a sociedade. Então nós temos sim que estudar muito, para nos melhorarmos intelectualmente. Mas a grande asa também que nós devemos trabalhar é a asa da moralidade.
Para quê? Para que um dia nós acabemos com todos os nossos defeitos e chegarmos à perfeição. E com certeza, então, o egoísmo ele vai ser diminuído a partir do momento que nós vivenciarmos o amor pleno. Inclusive, nós observamos, né, Anderson, ícones e intelectualidade que fizeram grandes estragos na humanidade por conta de não cultivar essa asa do amor, da moralidade. Vários exemplos, mas Jesus pede para que não julguemos. Eu sei que nós não estamos julgando, mas esses exemplos servem de grandes reflexões. Nós não estamos vivendo no planeta Terra ao acaso. Ninguém está numa família, no local de trabalho, numa instituição religiosa ao acaso. Nós todos temos responsabilidades, todos, sem exceção. E a responsabilidade maior, ela inicia-se pelo processo de autoconhecimento. O que eu sou, quais são as minhas virtudes, porque todos nós somos virtuosos também, temos uma planta, um germe do bem em nossos corações. Quais são os meus defeitos, porque também temos defeitos, temos imperfeições morais, e dentro desse processo de autoconhecimento, onde eu quero chegar, como eu vou chegar, né, a essa melhora interior. E a doutrina dos Espíritos nos traduz essa situação de uma maneira muito clara, muito transparente. Qual é? Nós estamos mergulhados nesse processo de carne, corpo, 50, 60, 80, 100 anos. E o que significa 100 anos, Larissa? Para todos nós que somos seres espirituais eternos, que já vivemos várias encarnações, que ainda viveremos várias encarnações. Então nós temos que aproveitar o nosso tempo da melhor maneira possível. O quanto nós pudermos enxugar lágrimas, auxiliar crianças necessitadas, famílias em desespero, infortúnios ocultos, né, auxiliar nas dores íntimas que as pessoas estão atravessando, esse é o pedido de Jesus. Quando nós amarmos a nós mesmos, estaremos amando o nosso próximo. Faz parte desse processo de união, de família universal. Então esse é o nosso objetivo maior, que graças ao bom Pai, graças a Deus, nós estamos vendo as movimentações terrenas no sentido de que o bem, a coletividade se movimente nesse processo. Lento, mas ela é uma fatalidade, que é a evolução. Sem a crença na imortalidade da alma, é difícil acreditar na eficácia desse processo de reforma íntima, né, Anderson? A imortalidade da alma é o grande remédio para quebrar o materialismo em nossos corações. Sem sombra de dúvidas, o materialismo atrapalha muito. Então nós devemos entender que o processo da nossa caminhada ele é provisório, rápido e que aqui devemos deixar as boas sementes plantadas. O tema de hoje é o egoísmo e a caridade, mas nós iremos agora para um breve intervalo. Continue conosco. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos. Inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Voltamos agora com o programa Espiritismo em Ação, falando hoje sobre o tema o egoísmo e a caridade. Em O Livro dos Espíritos, pergunta 917, Kardec questiona aos espíritos: qual é o meio de se destruir o egoísmo? Comenta, Anderson, para nós sobre a resposta dada pelos espíritos superiores. O Livro dos Espíritos, uma importante obra do Pentateuco kardeciano, obra básica, perguntas e respostas importantíssimas, né, para o autoconhecimento, para a melhora interior. Essa pergunta 917 nos questiona sobre o egoísmo, né? E os espíritos de luz
dão a receita para como quebrar o egoísmo, de maneira individual e coletiva, porque nós temos o nosso egoísmo individual e também nós observamos o egoísmo coletivo das nações, nos grupos, né? Nos grupos religiosos, nas instituições, enfim, esse processo de egoísmo. Resume-se através da aplicação da efetiva lei do amor. O amor cobre a multidão de pecados. Bom, mas qual a amplitude dessa lei do amor? Primeiro, entender que todos os seres encarnados, todos os seres que estão compartilhando conosco da nossa caminhada terrena, possuem defeitos. E nós devemos, então, auxiliá-los através da vivência da prática do amor, aceitando os seus defeitos, nos silenciando ante as críticas, entendendo que o nosso próximo também, né, tem as suas fraquezas, e pavimentando a estrada do bem através da máxima, né, da nossa doutrina, que é fora da caridade não há salvação. Então nós devemos suar efetivamente a camisa invisível que nos veste, que é a camisa da caridade, a couraça da caridade, né, que é buscar efetivamente, né, as dores alheias e aprender que o amor ele extrapola os limites da nossa família, extrapola os limites daquelas pessoas que nós gostamos, ele anseia que nós busquemos todas as pessoas que padecem de dores e enfermidades. Inclusive os inimigos, né? Inclusive os inimigos. O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz sobre os inimigos que nós não temos, talvez, a condição de ter tanto afeto quanto temos pelos nossos amigos. Mas que não nutramos mágoas, ressentimentos, desejemos mal para essas pessoas. Pelo contrário, façamos preces. Tudo é transitório. Tudo é transitório. Ninguém é ruim, ninguém é imperfeito. Nós estamos em processo de imperfeição, estamos em processo de dores interiores, de padecimentos interiores. Então nós estamos. Então nesse processo de estar, vamos auxiliar-nos e auxiliar o nosso próximo. No primeiro bloco você havia citado alguma coisa sobre o materialismo. Então, como é que o egoísmo e o materialismo se relacionam? São muito próximos, são irmãozinhos muito próximos. Egoísmo e materialismo se completam. Quanto mais egoísta, mais eu pensar em mim próprio, quanto mais eu querer, né, que as coisas aconteçam somente para mim, mais eu vivencio a matéria. E a matéria, ela é um elemento de prisão muito grave. Ela traz prazeres que nos prendem mais e mais aqui à Terra, não é, Anderson? Prazeres momentâneos, prisão mental, prisão da nossa efetiva prática da caridade, prisão de eu romper o véu do homem velho ou da mulher velha. Então, materialismo e egoísmo caminham de braços dados. Quando a nossa sociedade, e eu sou um eterno otimista, nós estamos caminhando para a melhora, mas quando a nossa sociedade entender que o processo de caridade, de espiritualização do ser, né, que a nossa vida é transitória, nós iniciaremos o processo de quebra do egoísmo e do materialismo. Nós observaremos o nosso próximo não pelo que ele tem, mas pelo que ele é. Pelos esforços que ele faz para domar as suas más inclinações, né, como diz Kardec em relação a todos nós espíritas. Esforços que fazemos para domar as nossas más inclinações. Então não somos perfeitos, mas precisamos lutar muito para melhorar as nossas más inclinações. Tanto é que aquela couraça da caridade que você falou, nós ainda temos que exercitar. Tem alguns espíritos que já é nata, a caridade já é algo inato, nós ainda temos que nos exercitar nesse sentido, não é? A reencarnação missionária, ela é pequena ainda no planeta, então nós somos espíritos em massa, né, que estamos aqui para juntos fazermos o processo evolutivo do planeta. E até para quebrar o egoísmo, me permita, não existe uma religião, e a palavra religião vem do latim religare, né, que é religar a Deus. Então nós nos religamos a Deus de todas as formas possíveis, porque Jesus não veio nos dividir em religiões, né? Ele veio trazer a máxima do amor, trazer a exemplificação do amor, aquilo que ele diz ele aplicou, e dizer a todos nós que a nossa fé nos cura, ou seja, depende de uma posição ativa, né, depende do trabalho, do suor e do esforço de cada um. Então não existe religião que nos salvará. Essa salvação ela nasce interiormente. Eu posso frequentar qualquer templo religioso, mas se eu não quiser me melhorar, me transformar, né, me modificar, de nada adiantará. A partir do momento que a humanidade caminha nesse sentido de transformação interior,
de enxergar que o bem coletivo faz parte inicialmente do processo do meu esforço de ajudar as pessoas, nós vamos assim quebrar o egoísmo e poder irradiar mais amor, mais paz, né? Entender que eu não posso me permitir deitar na minha cama, com a minha família, no meu lar, com amigos, no meu ambiente de trabalho, enquanto padecem nas ruas tantas pessoas vítimas das drogas, da fome, da prostituição, da falta de dignidade. Então esse é o convite que Jesus nos chama, pois muitos os chamados, poucos os escolhidos. Qual é o papel do Espiritismo em oposição a esses dois males que ainda graçam na humanidade? O Espiritismo matou a morte. A morte física não existe, a morte espiritual não existe. O Espiritismo matou a morte. Então, a ideia é o como? Eu estou vivendo a matéria e me posicionar dentro dos objetivos espirituais que eu quero para a minha caminhada terrena. Costumo dizer que a vida é comparada a uma laranja. Nós temos a nossa vida cheia de gominhos. Uma parte religiosa, outra parte familiar, outra parte social, profissional. E o materialista vive essa laranja integralmente para a matéria. Dinheiro, poder, ambição, egoísmo. E a doutrina dos Espíritos veio nos mostrar que todo o bem que nós plantamos, todo o esforço que nós fazemos, né, para auxílio do próximo, todo o autoconhecimento que eu trago para o meu espírito, todo o suor que eu derramo, né, na busca da caridade, é o fortalecimento da nossa caminhada. É o alimento necessário para que quando eu deixe esse corpo físico e retorne para a pátria espiritual, eu tenha cumprido as minhas tarefas espirituais. E essa passagem ela é rápida. Nós estamos vivendo agora um mundo muito moderno, muito corrido. Então, alerto os nossos telespectadores que o momento é este. Não deixemos para amanhã fazer a caridade que nós podemos fazer hoje. Vamos agora para um breve intervalo. Continue conosco no programa Espiritismo em Ação. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Voltamos com o programa Espiritismo em Ação e o tema de hoje é o egoísmo e a caridade. Anderson, mais detalhadamente, o que é a lei de amor trazida por Jesus e também explicada em o Evangelho segundo o Espiritismo, o qual tem uma lição somente dedicada a ela. O Evangelho é uma obra extremamente importante dentro da codificação trazida por Kardec e fala das máximas de Jesus, em especial a lei do amor. A lei do amor, ela consiste em ultrapassar as barreiras íntimas que temos. Eu parar de enxergar apenas o eu próprio, as dificuldades que eu tenho, os problemas que eu tenho, entender que fazemos parte de um processo evolutivo da Terra, somos todos seres que compõem a massa humana, irmãos fraternos, né, e divididos em povos, em línguas diferentes, em situações econômicas diferentes, mas todos nós fazemos parte e somos filhos de um Deus amoroso. Então a vivência em que Jesus veio nos trazer o quê? O exemplo da humildade, da benevolência, que é o bem na sua plenitude, o exemplo de buscar, né, entender e compreender as imperfeições alheias, né,
buscar e auxiliar os enfermos da alma e do corpo físico, que nós estamos percebendo aos milhares, sermos úteis ao processo da nossa sociedade. Todos nós, todos os cidadãos, todas as pessoas podem ser úteis. Não há ninguém rico que não possa colaborar com o seu próximo e ninguém totalmente tão pobre que não possa colaborar. Todos nós temos frutos do bem, temos condição de auxiliar as pessoas. Iremos agora assistir uma matéria sobre o tema de hoje. Acompanhe conosco. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom da profecia que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse a fé possível até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houver distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Agora, estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Nos recordamos de uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo que diz: fora da verdade não há salvação, fora da igreja não há salvação, porque essas duas máximas não funcionam, né? E qual é a eficácia da máxima fora da caridade não há salvação? Você pode explicar para nós? A caridade, como nós vimos na matéria, ela é um contágio do bem. Quem mais ganha, quem mais se doa. É muito bom poder exercitar a caridade em auxiliar o próximo. Fora da igreja não há salvação. É sinal, então, se fosse a aplicação dessa passagem, que os templos religiosos significariam a salvação, o que não é verdade. A verdade é que se extrapola o elemento. Então, ser caridoso significa se vencer, se conhecer, buscar os infortúnios ocultos, aquelas pessoas que necessitam de uma palavra amiga. Hoje, Larissa, nós estamos vendo grande índice de suicídio no nosso país, vários casos de aborto, problema gravíssimo de droga nas famílias. Falta-se o quê? Caridade. A aplicação da lei do amor. Nós devemos, então, olhar para o nosso ninho familiar, aplicar essa vivência da caridade com o nosso ente familiar, que é o mais próximo dos nossos corações. A partir do momento, então, que nós apreendermos como fazer caridade dentro do nosso próprio lar, nós teremos a ideia do que é partir para as ruas, para as esquinas das dores, para os hospitais, para os presídios, para aqueles que padecem de dores e enfermidades. Então, é importante que o ser encarnado faça reflexão e compreenda o porquê dele estar encarnado. Eu estou encarnado, eu estou em vida corporal, eu estou com o meu corpo físico para ganhar dinheiro? Para ter poder? Para eu ser egoísta? Sendo que tudo vai passar. Tudo é transitório. Quando nós morrermos, desencarnarmos, tudo que ficou, tudo que nós adquirimos na matéria vai ficar. Nós vamos levar as boas ações. Então é um momento de reflexão. Com isso, não quer dizer que nós não devemos trabalhar, não devemos ocupar os postos. Homens e mulheres do bem, cristãos, pessoas que visam, né, o bem da coletividade, devem ocupar postos. Até porque esse processo ele é de mudança. Mas entender que a caridade ela é silenciosa, ela não busca recompensa, né, e ela inicia-se, né, conosco e principalmente com os nossos entes familiares também. Que tipos de oportunidade a Casa Espírita oferece no campo da caridade para que nós exercitemos este amor ao próximo efetivamente? A Casa Espírita precisa ter o estudo sério que Kardec nos fala no Livro dos Médiuns e principalmente a oportunidade da caridade, onde nós receberemos encarnados, né, seres em processo de dificuldades
e dentro desse processo, demonstrar a eles que todos podem fazer o bem. Então nós temos a horta comunitária, o trabalho de posto de assistência, o trabalho de evangelização das crianças, evangelização dos jovens, a alegria cristã, a música, o trabalho de costura. Tem várias atividades em que podemos ser úteis para nós, porque quem mais ganha somos nós mesmos, e para o nosso próximo. Então a Casa Espírita tem o dever de oportunizar, né, o exercício da caridade a todos os seus frequentadores. E nesse sentido, a Casa Espírita também traz o assistido para a posição de agente, de sujeito da sua própria melhoria, não é, Anderson? É o que Jesus nos pede. Quando Jesus disse em vários processos de cura, que foi a fé daqueles curados, né, que fizeram aquele processo de transformação, esse é o processo da Casa Espírita. A Casa Espírita é o elemento de transformação interior e necessariamente nós seremos os agentes da nossa própria transformação. Através da reforma íntima. A reforma interior. Caro telespectador, se você quiser saber mais sobre as atividades da Casa Espírita, em especial aquelas ligadas aos trabalhos de caridade, acesse o site ocentroespírita.com. Nós agradecemos a presença do Anderson conosco e a você, telespectador, por ter nos acompanhado. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações.